Pronto, acho que as aulas vão ser. As aulas não, mas eu acho que vamos ver se isso vai ser gravado, né? Vamos torcer para que dê certo. Se der certo, eu mando para vocês, tá bom? Tá joia? Tudo bem, Cleusa? Cadê o Joaquim? Joaquim tá ali, tá vindo. Ah, então, gente, olha, esse capítulo, o capítulo 14, ele é muito forte, né? Fala da ordem, da decência que tem que acontecer dentro da igreja. Então, eu quero ouvir um pouquinho de cada um de vocês. Só que antes, eu separei aqui só para a gente conversar um pouquinho sobre o poder das nossas palavras, né? Então, para ficar gravado no nosso coração, eu vou pedir para cada um de vocês abrir um versículo, né? Vou deixar aberto, depois a gente ora. Então, eu vou pedir para Cleusa e Joaquim abrirem Provérbios, capítulo 10, versículo 11. Eu vou até anotar aqui. Provérbios. Então, aqui, ó, Cleusa e Joaquim. Provérbios, capítulo 10, versículo 11. A Suzy e o Rogério abrir Provérbios, capítulo 12, versículo 18. A Oi. Você abre Provérbios 18, 21. O Estefânio, Provérbio 13, versículos 2 e 3. Eu acho que a Denise esqueceu que ela me perguntou se não é reunião. Tem meia hora, deixa eu ver. Marisa, o meu é o 12 quê? 12, capítulo 12, versículo 18. 18, tá. 18. Deixa eu ver a Denise aqui. Quem tá aí, Denise? Porque tem um versículo separado para ela. Marisa, aceita a Giovana aí, ela tá esperando. A Giovana entrou? Porque ela não tinha... eu tava... tá aqui a Denise, tá aqui a Giovana. Então, vamos lá. Oi, boa noite. Olá, boa noite. Boa noite. Já começou? Tudo bem? Iniciou. Abre aí a tua Bíblia em Provérbios, capítulo 17, versículo 27. Então espera, deixa eu pegar o óculos. Tá. E, Giovaninha? Giovana? Oi, oi. Oi. Giovana, desliga o WhatsApp e presta atenção na nossa palavra hoje. Tá bom? Conversa só com a gente, tá? Gi, você vai abrir pra gente. Depois você vai ser a última, tá bom? Provérbios 15, 1. Qual que é o meu? Provérbios 17, 27. Giovana, Provérbios 15, versículo 1. Gi. Provérbios 17, 27. Oi. Você vai ser a última, tá bom? Tá bom. Então tá. Vamos abrir orando? Espera aí, Provérbios 17, 27, né? Aí, a gente vai falar na ordem que eu for falando pra vocês, tá bom? Tá, então espera um pouco.
Tá bom, pode abrir que eu vou procurar. É que a gente vai orar, vamos ficar sintonizado. Tá, então espera um pouco, deixa eu achar, né? Tá. Onde que tá? Perto dos Salmos, não é? É, depois de Salmos. Uhum. Eu achei, eu vou achar o 17:27. Tá. Joaquim, você abre a oração? Você abre pra gente hoje com oração? Aí, já. Vai lá. Você- Só que eu falo pouco, hein, Marisa? Eu na oração. Não tem problema. Pai, obrigado por esse momento, Pai, que estar aqui reunido, falando em Teu nome, Papai. Amém. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, Papai. Só tem que agradecer pelo dia de hoje, pelo pão de cada dia que o Senhor coloca na nossa mesa, Papai. Obrigado, Senhor. Visita aqueles que nesse momento, Papai, estão desamparados, aqueles que estão nos hospital, Papai, passando mal, aqueles que às vezes estão até desenganados dos médicos, mas para o Senhor, Papai, tudo é possível o Senhor fazer, Papai. Visita todos eles, Papai. Que essa reunião que nós temos aqui hoje seja maravilhosa, seja da graça do Senhor, Pai. Amém, Senhor. Obrigado, Pai, por tudo aquilo, pela nossa saúde, pelo tudo que o Senhor tem feito por nós e vem fazendo, Pai, pelo nosso trabalho, tudo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigada, amém, amém. Amém. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Então, Amém. gente, antes da gente até compartilhar o capítulo 14, é tão importante o poder da nossa língua, o poder da nossa boca, que eu queria mesmo, antes de mais nada, da gente conversar um pouquinho sobre a nossa língua, porque tudo acontece por nossa boca, tudo. Desavença em casa, uma palavra carinhosa, uma palavra de maldição, tudo acontece com a nossa palavra. Quando alguém está triste em casa, foi por causa de uma palavra. Vocês podem perceber o poder que a palavra tem de nos deixar felizes ou tristes, sim ou não? Então vamos começar pela Cleusa e pelo Joaquim. Provérbios 10, versículo 11. O 11, né? Isso. Tá. A boca do justo é manancial de vida, mas na boca de perversos mora violência. É mesmo. Amém. Ó, primeira advertência do Senhor. Então vamos lá. Provérbios 12, 18. Quem vai ler? Provérbios 12, 18? Suzy? 12, 18. Alguém a cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. Amém. Ó, cada um deixa aberto onde está, porque eu gostaria que quem leu esses versículos, que depois fale o que sentiu nesse versículo, tá bom? Zi. 18, 21. A língua tem poder para trazer morte ou vida. Quem gosta de falar arcará com as consequências. Muito bem. Agora, Provérbios 13, 2 e 3, Estefânio. Do fruto da boca cada um comerá o bem, mas a alma dos prevaricadores comerá a violência. O que guarda sua boca conserva a sua alma, mas o que abre muito os seus lábios se destrói. Ok? Amém. Renice? Microfone desligado, Renice. Desculpa. Desculpa. Quem retém as palavras possui o conhecimento, e o sereno do espírito
É homem de inteligência. Muito bem. Gi, você vai ficar para depois dos comentários, porque já começa a partir de você algo importante, tá bom? Então vamos ouvir os comentários de cada versículo que cada um leu, porque medita nesse que você também vai comentar, meu amor. Tá, princesa? Vamos lá, então? Primeiro é eu, né, Marisa? Sim, na ordem que vocês falaram. O que Deus falou nesse versículo pra gente? Cleusa, Joaquim. A boca do justo é manancial de vida, né? O primeiro aqui, né, que fala que, nossa, a boca do justo, olha só que tá falando, né, que quem é justo, quem fala a verdade, quem não mente, quem não fica falando palavras torpes, né? E olha só, o manancial, olha o que é um manancial? O manancial é um rio de águas vivas, água limpa, né, que flui do trono do Senhor. Ele flui mesmo na nossa vida, eu acho. Muito, né? Eu creio nisso. E olha só como é comparado, né? Meu Deus. A boca do justo, como é muito bom a gente ser justo, né? Então, palavras de vida, palavras de edificação, não são palavras torpes que saem da boca do justo. Então é maravilhoso, né? E depois, mas da boca dos perversos mora a violência. Que quando fala para a gente não sentar na roda dos encarnecedores, porque só sai palavras torpes, né? Palavras, palavrão. Nada que agrada a Deus vai sair dali daquele lugar, porque a roda dos encarnecedores pode ser o lugar onde que não agrada ao Senhor. Vamos lá, vamos falar assim, a gente estiver lá num boteco, vamos lá, um bar, vamos para um bar. Nós vamos estar sentados lá, vai ter gente jogando, bebendo. O que vai sair daquele local? Só palavras, né? Que não agradam ao Senhor. Então, é uma dessas, né? Por exemplo. Mas também vem, sim, do perverso, vem outras coisas. Por exemplo, pessoa que é violenta, quando ela não agrada, assim, quando uma palavra que a gente fala, sabe? Ela já quer brigar. Ela não quer. Já violenta, ela já fala um palavrão. Ela não se... Né, como ela não consegue, não tem domínio próprio. Se ela achar que ela tem razão, ela vai partir já para falar violência. Aí acaba com tudo, entendeu? Aquilo se transforma numa erosão, entendeu? Aquilo corrói, né, tudo. Então é isso aí. Então, olha porque é diferente o manancial de águas limpas e as coisas do perverso, da violência. É completamente diferente. Aquele então, que escarnece é que fala da carne de uma forma sempre maligna, né? Isso. Porque o Estefânio é isso, porque, sabe, escarnece, só fala mal, isso. Não tem nada que edifica. Muito bom. Vamos lá, Suzy. Repete seu versículo e comenta. Alguém cuja tagarelice é como ponta de espada, mas a língua dos sábios é medicina. Então, aquela pessoa que fala demais e que fala coisas que fere, que machuca, que ela causa divisão, né? Ela causa divisão, ela causa dor nas pessoas, ela fere as pessoas. Então, quem fala demais e não pensa no que fala, ela é como uma ponta de espada, né? O que a ponta da espada faz? Ela fere, ela parte, ela divide, né? Enquanto... Acho que caiu a internet. Que a língua dos sábios, ela é medicina, né? Então, a língua dos sábios, ela junta, ela transmite amor, paz, né? Ela não divide, ela não quer, ela cura. Excelente. Gente, tudo palavra de Deus, tudo palavra do Senhor. Sim, o que você leu? Repete e comenta. 18, 21. É 18, 2. 21. 21. A língua tem poder para trazer morte ou vida. Quem gosta de falar arcará com as consequências.
Então, é o que eu vejo, né? A nossa língua ela é mais poderosa que uma metralhadora, um fuzil, mas também, se ela for usada com sabedoria, é um santo remédio, acalenta, né? E às vezes, né, a gente observa assim uma pessoa, eu gosto de ser sincera. Eu acho horrível, sabe, as pessoas que são sinceras demais. Não precisa ser sincera, tem que ser gentil. E muitas vezes essas pessoas que se dizem sinceras são pessoas grosseiras, ao meu ver, estúpidas, né? Eu falo mesmo porque eu sou uma pessoa sincera. Isso para mim é uma grande grosseria. E às vezes, né, o silêncio vale mais que uma oração. Muito bom, muito bom. A gente não precisa mentir para a pessoa, mas pode usar um eufemismo, né? Se, por exemplo, uma pessoa ela tá mal vestida, ela pergunta, tá bom, assim você fala, olha, vamos melhorar um pouquinho? Pode falar, você tá ridícula, você tá horrorosa. Então, é o que você falou, é o falar com amor, não é? É usar a palavra doce para edificação, não é assim? Sim. Muito bom. Provérbios 13, 2 e 3. Esse daí, comenta com a gente. E de novo comenta porque é maravilhoso. Do fruto da boca cada um comerá o bem, mas a alma dos prevaricadores comerá a violência, né? O que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que abre muito os seus lábios se destrói. Quando eu li isso aqui, a primeira imagem que veio na minha mente foi o povo de Israel na travessia do deserto, quando eles abriram a boca para reclamar, e uma caminhada que poderia durar poucos dias, se durou 4 anos, e todo o povo que reclamou morreu ali no deserto por causa da murmuração, por causa do veneno da língua. Eu gostaria até de ponderar algo com vocês, para que vocês reflitam. Gente, nós somos filhos de Deus, e nós herdamos de Deus muitas características dele, porque nós fomos feitos à imagem e semelhança dele. E o que foi que ele fez? Ele construiu o mundo inteiro, todo o universo, tudo aquilo que a gente conhece por intermédio da palavra. Isso significa... Então, imaginem o poder que nós temos como filho deles, está proferindo a palavra que ele proferiu. A gente causa o impossível na vida, né? Daqui a pouco a gente vai debater sobre isso no 1 Coríntios 14, né? A respeito da profecia, o dom da profecia, que é até mais importante do que o dom de línguas. É verdade. Profecia, muito cuidado, é um poder imenso, o poder que a gente tem, o poder da nossa boca, da nossa língua, né? Não sei se está incluído aí, mas outros versículos vão dizer que através dela a gente consegue a vida e a morte. Sim. Amém. Muito bom, é isso mesmo. Aliás, quando fala em profecia, quando uma mãe fala para o filho, você não vai ser nada na vida, a pessoa está profetizando contra o filho, sem saber, né? Ela pensa que é na hora da raiva que fala, mas isso é uma profecia. Verdade. Vamos lá, Renice. O meu foi 17, 27. Quem retém a palavra possui o conhecimento, e o sereno do espírito é homem de inteligência. Quem possui a palavra provém do conhecimento, quer dizer, toda palavra tem que haver um conhecimento. E aqueles que, quando você é sereno, como você tem aquela palavra, você tem aquele conhecimento, e você expõe ele de uma forma doce, de uma forma gentil, isso faz com que o conhecimento você se torne inteligente, porque você está expondo o teu conhecimento, está ensinando de uma forma que outras pessoas possam entender. Então, você está sendo gentil e está explicando direito, então você está sendo sereno. Agora, quando você faz ao contrário, você tem um conhecimento e você fala, você é um burro, você não tem...
quê? Porque eu tenho isso mais que você não sabe fazer isso. Então eu vou aqui para você e falo, ó, Marisa, eu vou te explicar isso. Aí você, não entendi. Eu, como não entendeu? Isso aí estou sendo muito grosseira e agressiva. Então, eu posso explicar, não, Marisa, você não entendeu? Um exemplo, então vem aqui, eu vou te conhecer, é assim, né? Então, eu acho que é isso que a gente pode, ou a gente pode, como é que se fala? Ou a gente pode levar ao céu ou deixar a pessoa lá embaixo com a palavra que a gente tem e conforme o modo que a gente fala e como nós falamos. Tá certo. Eu acho que é isso. Certo. Então agora, vamos lá, Gi, conta pra gente o que está escrito em Provérbios 15:1. Provérbios 15. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Muito bom. A minha versão diz: a palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. O que você entendeu, meu amor? Nossa, isso aqui, né? E que versículo, meu Deus. Tá me escutando? A internet. Fala, meu amor. Pera, que a internet tá ruim. Tá, agora foi. Tem uma frase, não é bem uma frase, mas diz que quando você aumenta o seu tom, o tom da conversa só vai subindo. Porque aquilo era subindo, o tom da conversa só sobe. E aquilo vira gritaria, né? Já não é mais uma conversa. Porque quando as pessoas respondem calmas, aquilo não você não tá dando abertura pra ira da pessoa. Você tá falando do jeito que ela quer, sabe, escutar, do jeito que ela espera. Quando você responde grosso, quando você é mal educado, quando você está com raiva e projeta sua raiva sobre outra pessoa, você dá o direito da pessoa fazer o mesmo. E aquilo acaba gerando um conflito desnecessário, uma gritaria desnecessária, uma coisa que não deveria existir ali. E às vezes a gente faz isso sem perceber. Que a gente tá com raiva, vai conversar com outra pessoa, às vezes é grossa sem perceber, e acaba aumentando o tom de uma conversa que poderia ser uma conversa totalmente calma e abrangente. Excelente. Nossa, muito bom mesmo sua colocação. É isso aí. Então, quando alguém já está emocionalmente alterado, a maneira branda, a maneira calma de falar vai aplacar o sentimento, né? E de acordo com a palavra de Deus, desviar o furor daquela pessoa que está nervosa, né? Por outro lado, uma palavra dura, é o que a Gia acabou de falar. Uma palavra dura, uma palavra ríspida, ela vai suscitar ira, vai dar mais raiva, vai esquentar a situação. Eu acho que é por isso que existem assim, essas brigas que acabam em morte, não é verdade? Exatamente. E também, muitos casamentos, a maior parte das tentativas de discutir a relação termina em briga. Porque as emoções elas já se encontram carregadas de sentimentos ruins e, para piorar, as palavras duras vão aumentar a ira que já está represada entre os dois, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Por isso que Deus, a palavra, tudo para consertar está na palavra, não é? Então, para a gente fazer a diferença, é a palavra branda. Por isso que é o amor. É o amor. Falar com amor. Eu nunca vou esquecer. Eu estava dirigindo, faz tempo, eu estava dirigindo na Anchieta e eu fechei um cara. Ele ficou com tanta raiva de mim que ele foi na minha frente brincando, né? Então, a hora que eu passei a vida, acho que ele pensou que eu ia xingar. Eu falei, moço, me perdoa, foi sem querer, me desculpe. Ele ficou desconcertado. Ele acabou fazendo assim. Então, se eu fosse outra, tem gente que põe o dedo, né? Que coloca o dedo. Meu irmão, quando operou, a gente voltou do hospital e aconteceu de um motoqueiro
Então, que fique no nosso coração, que é a palavra, conforme o Estefânio falou. Deus, nós somos semelhança do Senhor. Ele criou tudo, ele falou, haja luz, a luz aconteceu, haja água, tudo foi feito pela palavra. E nós, tudo, nossos sentimentos, as nossas emoções, elas são embasadas na palavra. Quando a gente ora e fala com Deus, palavra. Quando a gente profetiza, palavra. Quando a gente fica magoado ou magoamos alguém, é palavra. Para pedir perdão, é palavra. Tudo é a palavra que fica em nossos corações. Igreja Santa do Senhor, nós somos igreja. Então que a gente realmente pense nisso, para consertar relacionamento em família, com o vizinho, com o irmão, com qualquer pessoa. Amém? Amém. Então vamos entrar agora na palavra, que é o capítulo 14. Tá? Eu vou então colocar aquele desenho que eu sempre coloco, que até o Stefânio já conhece, né? É muito bom. É um resumo bem legal. Depois a gente vai comentar. Gritarias, pulos, danças, caos e desordem. Estes são alguns adjetivos que caracterizam perfeitamente diversos estilos de cultos pentecostais em nossos dias. Falo isso por experiência própria, pois enquanto estudava teologia, um dos requisitos do curso foi a... Vocês estão? Tá baixo o volume só. Será que é aqui? Peraí. Eu acho que sim. Não. Aumentar. Deixa eu ver. Lá no vídeo, dá uma olhadinha. Isso. Tá no máximo. Tá no máximo. Interessante, né? Bom, então prestem bastante atenção. Aumenta o seu volume também, Renice. Pulos, danças, caos e desordem. Estes são alguns adjetivos que caracterizam perfeitamente diversos estilos de cultos pentecostais em nossos dias. Falo isso por experiência própria, pois enquanto estudava teologia, um dos requisitos do curso foi a visita a diversas igrejas cristãs. Uma delas me marcou bastante, pois o culto era marcado por gritos altos, rodopios, quedas ao chão e uma espécie de língua estranha, a qual literalmente ninguém entendia nada. Tal experiência me lembrou que nos tempos do apóstolo Paulo havia um problema semelhante na igreja de Corinto por causa do dom de línguas. Como algumas pessoas queriam mostrar que tinham o Espírito Santo, elas falavam no meio do culto simultaneamente, o que causava grande confusão. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele fala da necessidade de ordem no culto. No capítulo 14, a partir do verso 27, lemos: no caso de alguém falar em outra língua, que não seja mais do que 2 ou, quando muito, 3, e isto sucessivamente, e haja quem interprete. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. É importante lembrar que a primeira vez que ocorre o dom de línguas na Bíblia é em Atos capítulo 2. Naquela ocasião, como havia pessoas de várias nacionalidades diferentes, o Espírito Santo deu aos discípulos a capacidade de falar em outro idioma. Cabe lembrar que o termo língua, no grego, é glossa, a qual não tem qualquer ligação com uma espécie de língua desconhecida. Antes se refere a idiomas conhecidos. Neste caso, o dom de línguas, biblicamente falando, é a capacidade de falar em outro idioma conhecido, com o objetivo de pregar o evangelho para estrangeiros. Porém, a Bíblia fala que em Corinto, algumas pessoas queriam falar um idioma desconhecido dentro da igreja. Algumas vezes, pessoas diferentes falavam idiomas diferentes simultaneamente. Por isso que Paulo recomendou que os pregadores não deveriam falar ao mesmo tempo, e que no caso de alguém falar um idioma diferente, deveria haver alguém para interpretar para os ouvintes. Afinal, o objetivo da pregação é alimentar os ouvintes através de um vocábulo que seja acessível para eles. Por fim, Paulo demonstra sua rejeição a qualquer tipo de manifestação na igreja que cause desordem,
Por isso ainda encontramos uma recomendação sua, a qual deveria ser um guia para nossas igrejas hoje. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Estamos aprendendo, né? Então vamos lá. Vamos comentar sobre o capítulo 14, que é maravilhoso. Ô, igreja de Coríntios bagunceira. Não, gente. Meu Deus. Como essa igreja era complicada. Vou começar hoje pela Giovaninha. Olá. É o Romanos 14. É Romanos 14, né? Não, Giovana, Coríntios. Coríntios 14. Eu li errado. A gente está acompanhando todos os capítulos de Coríntios, né? Até terminar. Depois a gente vai entrar em a segunda carta que o apóstolo Paulo enviava para Coríntios, né? Pai, você falou que era Romanos. Mas está escrito lá no grupo, mas tudo bem, não tem problema. Presta atenção. Então vamos lá. Quem quer falar agora? Fica a critério de vocês. Denise? Só que tá fechado o seu microfone. Tá bom. Eu gostei, eu me interessei bastante no comecinho, onde que fala do dom da profecia e a importância que todos têm importância, mas perante a igreja de Coríntios e tudo que eu entendi, o profeta Paulo fala que o mais importante de todos é de profetizar, de profecias, porque isso induz as pessoas a crerem mais, né? A escutar, a entender tudo aquilo que está passando, que a pessoa possa até se converter. Que o dom de línguas, por exemplo, não é muito importante para evitar falar bem alto na igreja, porque se chega alguém, uma pessoa nova dentro de uma igreja, e todo mundo começa a gritar, eles vão achar, nossa, isso aqui é um monte de loucos, né? Que eles não vão entender absolutamente nada. Quem é leigo, quem está lá na igreja, né? Que veio na igreja para visitar, para conhecer, né? Então não vai entender aquela gritaria, não vai entender nada. E quanto o dom da profecia e de profetizar, todo mundo vai entender e até mesmo pode até tocar com essa pessoa que está na igreja pela primeira vez, falar com ela se impactar de uma forma que ela possa vir à conversão. Isso dessa parte, né, em geral, assim. Então, ele achou, então ele fala que esses dons, não que os outros não têm importância, mas para a gente procurar a entender esses dons também, a ficar mais firmes na procura deste, além dos outros, mais deste. Isso é o que eu entendi. Vamos lá, Zi. Então, hoje eu peço desculpa, mas eu estou bem ansiosa hoje, eu não... Nossa, meu dia foi, graças a Deus, corrido, eu não consegui ler, e agora à noite eu tentei ler, mas não consegui, Marisa. Ok, então presta atenção, depois eu te mando um resuminho. Eu não sei se tá gravando ainda, tá? Tem 34 minutos, vamos ver se eu consigo salvar a gravação, né? Tá certo. Então, Su? Sim. Ele fala aqui da necessidade da ordem no culto, né? Então, ele fala em relação para que tudo que for feito seja feito para edificação. Então, o falar em línguas é bom, porque edifica a si mesmo, né? Mas o profetizar edifica a igreja. Então, ele fala assim, que se você pode falar em línguas, desde que tenha alguém que interprete, né, para a igreja. Se não tiver essa pessoa para interpretar, então que fale você baixinho com Deus, né, edifique você e Deus, porque senão os outros não vão entender,
né? E que mais que ele falou? Ah, tá. E que para se ter uma ordem, né? Se um fala, então o outro se cala. E vai um após o outro, para não ter que falar tudo de uma vez, porque assim a igreja vai sendo edificada. E ele fala também que o Espírito, ele está... como é que é? O Espírito dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Então, nós temos o controle, né? Então, nós podemos fazer as coisas como Deus pede aqui, né? Porque nós temos esse controle sobre o espírito, o nosso espírito. E o que mais? Eu acho que é só. Você falou bem. Falou tudo. Vamos lá, Cleuzinha, Joaquim. Só vou ouvir também. É mais ou menos isso que a Suzy falou, que eu estava... O que a Suzy falou, que a Renice falou, mas assim, o que me chamou a atenção também é que fala do 34, né? Conserve-se as mulheres caladas na igreja, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. E se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seu próprio marido, porque a mulher é vergonhoso falar na igreja, mas não é isso, é porque estava acontecendo desordem no culto, entendeu? Eu acho que as mulheres estavam abusadas, né, da autoridade, com isso acho que causou briga, desordem lá, acho que foi por isso que aconteceu isso. Na verdade, era assim, eles não aceitavam, a mulher não falava, a mulher não tinha valor. Quem mudou isso foi Jesus. É pela lei, né? Que fala da lei aqui, né? Então, a mulher não falava. Então, Tanto é que as mulheres, nas contagens bíblicas, elas não são contadas. Eles mencionam os homens. Mulher e criança fica de fora. Jesus mudou isso. Jesus. Então, mas outra coisa também que me chama a atenção também foi de falar do dom de profecias, que é o dom de línguas, porque, assim, por exemplo, lá na igreja, se vem alguém pela primeira vez na igreja, todo mundo está falando em línguas, ninguém vai entender nada. O que eles vão entender? E se alguém profetiza, aí vai estar falando palavra de edificação. E daí vão entender e vai ser maravilhoso, não é isso? É isso mesmo. E se tiver em língua, ninguém vai entender. Se falar, ele está falando que falar em línguas, e tem que esperar a vez de cada ainda. Se tiver alguém para interpretar, é bem complicado, né? Então, o que a Suzy falou mesmo. Se tiver alguém que interprete, tudo bem. Não, quando a gente fala em línguas, é para edificar o nosso espírito. Sim. Não é? Então, que seja feito, se não tem intérprete, que a gente faça no nosso quarto, na nossa casa, né? Para edificação do nosso espírito. É isso. Porque e o intérprete também é um dom, né? Porque é muito, acho que acho que é o dom mais difícil da pessoa realmente raro de ter, para conseguir interpretar uma língua que outra pessoa fala, que a pessoa mesmo que está falando nem sabe o que significa. Isso acontece sempre para a edificação da igreja. Então, por isso que, quando alguém está falando em língua, se é algo para edificação própria, fica calado. Agora, tem pessoas que, além de profetizar, elas mesmas, o Espírito dá interpretação. Então, ela fala em línguas, depois vem a interpretação, mas sempre em favor da igreja. Da comunidade. Então, Marisa, eu também acho muito bacana também no dia de Pentecostes, lá que fala em Atos, quando falou em línguas, todo mundo lá entendia o outro, mas foi naquele dia que o Espírito Santo deu para todo mundo saber, né? Entender um outro. Mas naquele dia, né? Naquele dia. E eles ficaram maravilhados. Maravilhados. Que era de uma festa ali. Então veio gente de tudo quanto é lugar quando ouviram aquele barulho. Então, eles começaram a ouvir, todos entenderam na sua própria língua. Foi maravilhoso, poder de Deus. Como o Estefânio, que ele sempre dá uma aula. Ô, gente, amém. Eu recebo isso aí na minha vida sempre, né? Aliás, como a gente está vendo aí, né, que Deus quer que todos nós demos, né, a preferência pelo dom da profecia, que não quer dizer somente profetizar o futuro, né, como algumas pessoas interpretam, mas o dom da palavra, de você conseguir
está aqui trazendo uma mensagem, né? E assim está edificando todas as pessoas que estão aqui juntos, ouvindo. Quem nunca entrou na igreja e assistiu uma pregação e de repente ficou ali, poxa, parece que o pastor está falando comigo, está falando com o meu interior, está revelando tudo que tem dentro de mim. Isso é a profecia, isso é o pastor ali trazendo a palavra, aquela mensagem que vem do céu, exatamente para nós mesmos, né? Para cada um de nós. Deus, ele cuida, ele trata cada um de forma individual. É por isso que ele pede aí, porque ele fala aqui no texto que Deus é um Deus organizado, né? Ele sabe que existe, que de um texto pode se extrair muitas mensagens diferentes. Então ele não quer essa desorganização. Ele não quer alguém tocando num ponto, tocando em outro, aí vem outro, conserta, outro se intromete, fala outra coisa diferente. Isso aí é desordem, isso aí não atinge o alvo. Mas é por isso que ele fala que cada profeta vai ter a sua revelação, né? Cada um vai chegar com a sua mensagem, porque é uma mensagem que vem do céu, que vem exatamente para pessoas determinadas. Nem todos dentro do culto vai sair com a mesma mensagem, com a mesma revelação, né? Porque o Espírito trabalha cada um de forma diferente. Por isso que esse é o dom, né? É o dom principal que ele fala aqui, e que a gente deve buscar por esses dons. Mas algo que também me chamou a atenção aqui foi, deixa eu ver, os espíritos de profeta estão sujeitos aos profetas, né? Foi isso que eu falei agora. E deixa eu ver, escrever um assunto. Então, é isso, gente, que eu tinha que falar. Puro, pregação, deixa eu ver, mas tinha algo mais muito importante aqui. Mas, enfim, esse é o tom principal, né? Eu, por exemplo, Marisa, eu já tinha visto, em relação às mulheres, eu tinha lido, já visto em algum lugar, que naquela época as mulheres também dentro ali ficavam se intrometendo, por isso que nas dúvidas a gente não deve atrapalhar quem está ministrando, né? Exatamente até para não perder o fio, né, do raciocínio, daquilo que está sendo revelado, né? Por isso que a gente tem que deixar as perguntas para depois, né? Deixar que a pessoa realmente que está ali responsável por trazer a mensagem, ela discorra, né, todo o assunto, tudo, porque perguntas atrapalham, né, tira a nossa linha de raciocínio. Quebra até a sequência, né, de que está sendo ministrado, né? Por isso que nos cultos, mesmo em uma missa, ninguém interfere. No estudo bíblico, sim, cada um fala um pouquinho, é o que a gente faz aqui. Mas no culto, não, tem que ter a direção vinda do pastor, senão, já pensou, a igreja toda, assim, falando, então interrompendo, né? Ia ser bastante complicado. E outro fator muito importante é o quanto Paulo fala, ele mostra a importância de edificar a igreja, né? Que a gente deve ter muito cuidado mesmo com as nossas palavras, né? Porque a gente não pode ferir, a gente tem que ter uma maneira de trazer a mensagem e aquela pessoa que está ouvindo, ela realmente sinta, né? Sem muita resistência, mas isso aí é o Espírito Santo que trabalha dentro de cada um de nós, né, para que a gente seja inspirado por ele sempre. Amém? Bom, então nós vimos, né, que cada igreja de Coríntios tinha muito problema e o apóstolo Paulo exortava toda vez. Pode ver que todos os capítulos vinham exortação, e que isso serve para nós também hoje. A gente está aprendendo a cada dia como não se pode agir e como nós devemos realmente, como deve ser nossa conduta. Certo, queridos? Um louvor para a gente orar. Ei, Marisa. Oi, amor. Então, eu esqueci, na hora eu não falei. Por exemplo, assim, que fala da necessidade da ordem do culto e, né, para estar tudo em ordem lá, né, para a edificação na casa do Senhor. Do versículo 36 que fala assim, ó, que porventura a palavra de Deus se originou no meio de vós ou veio exclusivamente para vós outros?
Entendeu? Tá falando, tá explicando, né? Que tá falando, né? Porque por causa da confusão que tinha, das brigas que tem, né? Quando vem ter na igreja, que tinha na igreja de Corinto. Mas hoje também na igreja também tem isso. Nas igrejas. As igrejas tem a disputa pelo poder. Pelo poder, isso. Então, basta a gente ler o versículo 36, né? A palavra de Deus se originou no meio de vocês, ou será que ela veio exclusivamente para vocês? Entende? É isso. Ok. Então, que nós façamos a diferença, né? Amém. Então, vamos escutar o louvor. Presta atenção na letra. Vocês conhecem, mas adora o Senhor. Adora o Senhor por meio dessa palavra. Não faz nada que não seja meditar na palavra e levar o teu coração para o Senhor. Quando a gente louva, a gente está adorando ao Senhor com a letra. Tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. A tua palavra escondi, Senhor, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. Aleluia. Minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti. Minha vida a ti consagrei. Toma minha vida, Senhor. Aleluia. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Vem, brilha em mim, Senhor, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Até que o mundo Só quero voltar para a tua palavra escondi, guardada no meu coração,
para eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi. É muito forte a letra dessa música. Então, que realmente a gente faça isso. Quando a gente até canta um louvor, são palavras que saem da nossa boca. E eu aprendi, até num louvor, para a gente tomar cuidado com o que canta. Eu me lembro que a Ludmilla Ferber, ela... cada música linda, ela morreu de câncer, vocês sabem disso, não é? E as letras dela são lindas. A gente tem que tomar muito cuidado até com a música que a gente canta, né? Por exemplo, quando você fala aquele louvor, eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Quando você declara quebra a minha vida e faça de novo, você está declarando. Você declarou o que vai acontecer. Se você estiver fora, se você estiver fazendo um monte de... tua vida vai ser quebrada para que ela seja refeita. Então tem poder na nossa palavra. Então toma cuidado. Vamos declarar a palavra de vida, nunca a palavra de morte. Até para uma pessoa que nos feriu, certo? Então, é isso. Glória a Deus. Hoje aconteceu algo, eu pedi perdão para Deus. Tem uma professora lá na escola que eu trabalhei, eu estou dando aula particular para meus ex-alunos. E essa professora, ela foi muito má. Ela é muito amiga da coordenadora e ela é muito má. Ela tem um coração duro, ela é venenosa. E hoje eu soube que ela estava dando aula esses dias e como ela é muito grossa, mas você faz assim, ela é grossa, mas uma das crianças gravou uma hora que ela estava explicando e ela disse assim, você de blusa cinza, quer prestar atenção aqui? Você está pior do que um cachorro que a gente chama atenção e o cachorro não obedece. Assim, tá gravado. Nossa. Isso foi disparado para todas as turmas. Então, na hora, eu falei, nossa, Deus é justo, olha como ela é venenosa e má. E lá no fundo eu fiquei feliz, porque mostrou o que ela é. Mas não é isso que Deus quer de mim. Eu falei, Senhor, me perdoa. Eu sei que o Senhor não quer que eu me alegre por isso. Me perdoa, eu estou errada. Mas eu não posso mentir para o Senhor. Eu não senti alegria ao ver que todos puderam ver que ela realmente é isso, que ela se faz, que ela mostra uma face que não é verdadeira. Então eu pedi perdão, tá certo? Agora, até para pessoas que fazem mal contra a gente tem que liberar a palavra de bênção. Deus tem misericórdia dela, que ela tenha um encontro com o Senhor. E é assim que a gente deve ser. Amém, queridos irmãos? Amém. Nós temos 2 minutos, 3 minutinhos. Deixa eu até dar um testemunho aqui bem breve, bem rápido, tá? A respeito do que aconteceu hoje, que eu acho que vem de encontro com aquilo que nós estamos, do assunto do tema principal, que é a palavra e que é a forma como a gente deve tratar o próximo, né? Sempre com respeito, sempre observando o lado da outra pessoa, para que a gente não fira e para que a gente acalme as pessoas. Né? Hoje eu recebi uma mensagem assim, uma pessoa que não recebeu o pagamento ainda, que era para ter sido dia 10 e hoje já é dia 20. A pessoa veio e disse, eu posso perguntar uma coisa? Se eu não recebi até hoje à noite, eu tenho o direito de não ir trabalhar amanhã? Eu não quero ficar sem trabalhar, mas sem querer ofender, já que não é culpa sua. Eu não posso trabalhar de graça. Preciso de uma resposta logo sobre o meu pagamento.
Aí eu peguei, né, e falei o seguinte: bom dia, né, Carlos? Eu gostaria muito que fosse fácil de resolver essa situação. Tenho cobrado a nossa diretoria também. O que te peço é que, apesar do seu direito, né, você cumpra a sua missão, porque nessa empresa você vai receber conforme o que foi acertado. Sua ausência, né, vai fazer com que eu providencie uma outra pessoa, né, para te substituir. O projeto não vai parar. E quando se normalizar o seu pagamento, vai ser difícil a sua reentrada. Por isso eu te peço um pouco mais de paciência, né? Eu fui anunciado que seu pagamento sairia ontem, porém eu não lhe falei para não criar expectativa ou decepção, né, caso não ocorresse. Estamos se mobilizando para que saia logo e vai sair. Monitore a sua conta, compareça na sua sala de aula e, caso não vá, nos avise, porque os alunos também não têm culpa. Quer dizer, então eu abordei aqui vários aspectos e a pessoa disse o seguinte: tudo bem, Stefânio, está confirmada a minha presença amanhã, eu vou. Quer dizer, né, apesar de toda a situação, né, contrária, que ele veio com muito furor, né, com as palavras duras, mas ele entendeu o próximo. Ele entendeu que é algo assim maior, né, que outras pessoas vão ser prejudicadas com isso, e que ele possivelmente pode ter consequência que não é desejado nem para mim, nem para ele no futuro. Então, quando a gente gasta um tempo nosso procurando as palavras certas para não ferir a pessoa, apesar dela ter razão, né, isso é ótimo, isso é algo cristão, tá? É um exemplo cristão que a gente está dando, de amor ao próximo, de entender, de se colocar no lugar do outro. Isso aí é muito importante todos nós termos na nossa vida. Verdade. Quando eu tenho algum problema, quando eu vejo alguém numa situação difícil, mesmo trabalhando, porque eu já vi, vocês também já devem ter presenciado, por exemplo, um funcionário que não tem culpa de uma situação que a empresa fez acontecer, e as pessoas descarregam naquele que está no atendente, por exemplo. Ele não tem culpa. Eu sempre coloco um filho meu no lugar. Eu sempre imagino, nossa, se fosse meu filho que estivesse ali, como eu gostaria de tratar? Então eu sempre falo assim: olha, eu sei que você tem culpa, mas de que maneira a gente pode resolver? Como você pode me ajudar? Tal. Porque eu fico imaginando meu filho ali recebendo pedrada. Então é sempre bom a gente colocar alguém que a gente ama no lugar, ainda que seja uma coisa não é verdade? Aí a gente vai olhar com outros olhos, não é? Vamos orar, vamos fechar. Eu acho que hoje foi muito legal também, né? Que a gente guarde no nosso coração que a palavra tem muito poder, o poder de vida e o poder de morte. Que a gente sempre libere da nossa boca a palavra de vida em qualquer situação, que as pessoas possam ver Jesus em nós. Amém? Amém. Senhor, muito obrigada por esse tempo que estivemos juntos, porque o Senhor está conosco. Obrigada, Pai. Obrigada por tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a sermos como o Senhor, verdadeiros, Deus, e que de verdade, Pai, a gente sempre libere da nossa boca a palavra de vida, nunca a palavra de morte. Visita cada um dos meus irmãos que estão aqui, meu Pai, cada um, porque o Senhor conhece o deitar e o levantar. O Senhor conhece as dificuldades que cada um enfrenta, Pai. Então eu quero pedir para que o Senhor visite e ajude cada um deles